Bem, retomando um pouco a questão da cidade, eu falei que lá às vezes não é perto, é longe para ir a pé, mas perto para ir de carro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tipo, eu ia para casa da minha namorada, minha casa até a casa da minha namorada dava 1,7 quilômetros. Cara, é longe para ir a pé, tipo, chega a ser longe, gastava uns 25 minutos andando. Mas, poxa, também, tipo, se tivesse carro é melhor, sabe? É bem melhor. E também tem outro ponto, né? Tem o fato da universidade em si, ela ser distante do centro da cidade. Ela é cerca de uns 8 quilômetros também do centro da cidade. Então, isso é um ponto que se você tiver um carro, você não vai depender tanto do transporte público para ir para a universidade. Entendeu? Então você vai ser mais flexível. Então, nesse ponto, seria muito bom ter carro lá. Mas se você não tiver condições, tipo, não é uma coisa assim que vai, nossa, se não tiver carro vai ser horrível. Não, tipo, só que te traria um conforto muito grande ter carro. Então se você tiver essa condição, é uma boa talvez investir nisso. Bem, eu dei uma pequena retomada aqui na questão da cidade, mas agora vamos falar da universidade em si. Bem, é a Universidade Federal do Pampa, né? Vulgo Unipampa. Eu acho que de antemão dá pra falar que é uma universidade pequena, porque lá na verdade a universidade como um todo é grande, só que lá é um dos campos, né? Um dos campi, aliás. E lá o campus Uruguaiana, ele não é tão grande. Se você está acostumado com universidade grande mesmo, tipo, sei lá, geralmente outras universidades maiores, lá é uma universidade pequena. Se não me engano tem 10 cursos, se não me engano, naquele campus lá. Então, esse é um ponto. Tem pontos positivos e pontos negativos em relação a isso. Eu já falei, né, que quanto à questão de lá não ser, tipo, lá é meio que envolto de fazendas, lá é meio que fica 5 quilômetros da entrada da cidade. Então não é perto, tipo, não tem nada em volta, tipo, não tem supermercado, não tem farmácia, não tem nada em volta, tem nada, só tem fazenda em volta da universidade. É, e tipo, só que tem, como eu falei, para você ir para lá tem transporte público, se não tiver carro. O transporte custa quanto para ir para a universidade? O transporte custa R$ 4, só que aluno paga meia. Ou seja, você paga R$ 2 por passagem. Então se você for para lá, você paga R$ 2 na ida, se você voltar, R$ 2 na volta. Então ida e volta dá R$ 4 da cidade de Uruguaiana até a universidade do Pampa. E pô, agora eles estão melhorando, né? Estão melhorando muito a questão do fato de é, tipo, estarem adequando mais. Por exemplo, lá não tinha bebedouro. Tipo, tinha bebedouro, mas estava proibido, questão de pandemia e tal. E era muito ruim, tipo, você tinha que levar água de casa e, poxa, não tinha água. Agora eles consertaram os bebedouros lá, tipo, e agora pelo menos bebedouro tem, tipo, tem bebedouro, tem algumas coisas, tipo, tá melhorando. A faculdade, a universidade está melhorando muito, né? Tipo, a universidade tem muito a evoluir, mas já evoluiu muito. É, por exemplo, agora tem cantina lá que antes não tinha. Tipo, tinha umas pessoas que iam vender lá, só que você não sabia a procedência, né? Agora tem cantina lá, então é um ponto bem legal. Tem até televisão na cantina, tem mesa de ping-pong perto da cantina, é uma coisa que não tinha lá, pelo menos até pouco tempo atrás, né? Tô falando isso agora em fevereiro de 2023. Então, tipo, foi surgir cantina lá, tipo, sei lá, no final do mês de novembro, entende? Então foi mais ou menos isso. Agora falando mais do curso de medicina, né? Qual que é a idade do curso? O curso lá foi fundado, foi programado em 2003, só que a primeira turma começou em 2016, no primeiro semestre de 2016. Ou seja, o curso agora está indo para 7 anos de idade, né? Então, se você fizer as contas, né? Já são duas turmas formadas. Eu conheci o pessoal da T1 e formou agora, antes de sair, o pessoal da segunda turma, da T2. Bem, o curso como vocês podem ver, é novo, mas já tem turma formada. Quando eu cheguei não tinha turma formada ainda, né? Ainda faltava um ano para formar a turma, né? Então é um ponto positivo, né? Tipo, a gente fica sabendo, né? As pessoas que formaram lá, o pessoal da primeira turma. A maioria estão bem, tipo, estão muito bem.
É, muitos estão trabalhando lá na cidade, ficaram lá na cidade de Uruguaiana, mesmo que eram de fora, porque lá a cidade lá, por ser distante, ela é muito carente às vezes de alguns profissionais para esse serviço. Então, muitos ficaram lá, o setor, a prefeitura lá absorveu muito, o setor de saúde lá absorveu muitos desses formandos lá da universidade. Então, se não me engano, da turma de 20 e poucos alunos, ficaram 7 ou 8 lá, no sistema de saúde de lá. Alguns saíram de lá, tipo, mais para cidades próximas. Então, e o pessoal lá, tipo, tem uma boa avaliação no mercado até agora, pelo menos. Alguns, né, conseguiram passar de cara na residência, tipo, passaram de primeira. Tipo, eu conheço o meu ex-monitor de psicologia e habilidades médicas, ele passou de cara em cirurgia geral na UFPEL. Então, se você se dedicar, cara, tipo, você vai longe lá. A qualidade do estudo lá é muito boa. Algumas coisas, né, pecam, mas, tipo, o fator aluno conta muito também. Então, se você se dedicar, você consegue ir longe, sim. Ou até mesmo se você, quero formar e quero trabalhar. Tipo, você também geralmente tem uma boa avaliação do mercado, mas isso depende mais do aluno do que na universidade, pelo menos na minha opinião, né? Então, falando da idade do curso, fala dos prédios, né? As aulas são ministradas as aulas teóricas, né? No prédio 600 e 700, lá da Unipampa. São prédios de 2 andares, o 600 é mais velho, o 700 é mais novo. Todos eles têm elevadores, tipo, se a pessoa tem dificuldade, né, de locomoção, alguma deficiência ou alguma coisa, tipo, tem acesso, tem acessibilidade para essa questão. Tem elevador, dá para você ir em todas as salas tranquilamente, cadeira de rodas, se precisar, né? Além disso, né, as aulas são ministradas no prédio de DAM, prédio de desenvolvimento de habilidades médicas, né? Aliás, o prédio é novinho, prédio novinho, que lá é o laboratório de habilidades médicas e tem salas em volta, né? Então, algumas aulas são ministradas lá também. O prédio é muito novo, ele é bem bonito, bem estruturado, né? São salas com ar condicionado. Aliás, o prédio 600 e 700 não tem ar-condicionado, é um ponto muito negativo, porque faz muito calor lá no verão, muito calor mesmo. Então esse é um ponto negativo, tem vezes que tipo, é inviável ter aula, de tão quente que é. Tipo, é muito quente mesmo. Só que os prédios mais novos, todos têm ar-condicionado. O prédio de DAM, por exemplo, tem ar-condicionado em todas as salas. E lá tem um laboratório muito top. Daqui a pouco eu vou falar mais dos laboratórios, né? Da estrutura da Unipampa. Mas um laboratório lá é muito top. E também as aulas são ministradas no laboratório de anatomia humana e também tem o laboratório de histologia. Beleza, mas as aulas teóricas, né, para você aprender fisiologia, as coisas mais teóricas, são mais no prédio 600 e 700. Isso você pode ter certeza. Bem, agora quanto aos prédios, né? Falei dos prédios, eu vou falar mais das estruturas. Lá tem o laboratório de anatomia, né? Obviamente, o laboratório de anatomia é muito novo, entregou há pouco tempo também. São dois laboratórios de anatomia, que é o mais velho e o novo. Tipo, é muito top, tem uma estrutura bem legal. O prédio de anatomia humana, eu era monitor de anatomia, né? Além disso, né? Além do prédio ser novo, tipo, o prédio de anatomia, lá tem coisa de videoconferência, tem ar-condicionado, tem as bancadas, tem as peças para você estudar. E agora, né, tem um cadáver, né? Antes não tinha, agora tem cadáver. Os alunos vão poder estudar em um cadáver humano real, tipo, não só em peças anatômicas. Não sei o quanto isso, não posso avaliar o quanto isso melhora na qualidade do ensino, mas eu acredito que é uma experiência a mais. Se não melhorar, pelo menos uma experiência a mais é. Então eu acho bem legal agora, tipo, porque querendo ou não, é mais real no cadáver, né? Porque é literalmente o corpo humano. Então agora os alunos terão essa oportunidade. Aliás, eu fui uma das pessoas que ajudei, né, na preparação, no recebimento. Além disso, tem o prédio, o laboratório de Dan, lá tem o tal do simulador Harvard.
É um simulador que serve para treinar muitas coisas de palpação, percussão, ausculta. Então serve muito para você treinar, né? Tipo, a questão de desenvolver habilidades médicas. É bem bom o laboratório lá, bem tecnológico. É bem legal, ele é um ponto bem positivo, sabe? Tem faculdades mais tradicionais aí que não tem, tipo, esse simulador. Tem um laboratório de histologia, que é normal, microscópico. O laboratório de histologia não é lá tão bom. O laboratório antigo de anatomia, ele é usado mais para anatomia 3 e usado também para as monitorias. Só que geralmente não é muito usado, é mais o prédio novo agora. Então, tem os outros laboratórios, né, de microbiologia e o laboratório de patologia, ele é junto com o laboratório de anatomia, são poucas aulas administradas lá. E o laboratório de microbiologia é bem top, tem os microscópios, tem um microscópio bem top lá que ele transmite imagem, enfim, é bem bom. Algumas outras coisas faltam, eu não posso dizer que eu não sou um expert em faculdade, né? A estrutura lá é tipo assim, ela evoluiu muito, isso é inquestionável, eu acredito que vai evoluir mais, mas ainda falta algumas coisas que outras universidades maiores, ou com mais verba, ou mais antigas têm. Então esse é um ponto a se avaliar, mas já melhorou muito e vai melhorar mais ainda. Então esse é um ponto bem importante. As aulas a partir do ciclo clínico já começa a ir para o hospital que é o Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Algumas aulas são ministradas lá e as práticas obrigatórias são ministradas lá, além dos outros componentes do serviço de saúde, como as ESF, né, Estratégia de Saúde da Família, o vulgo postinho, e na UPA, na UPA lá, na Unidade de Pronto Atendimento. Eu acho que é basicamente isso, as aulas são ministradas nesses espaços, né? Agora, quanto à avaliação da Unipampa. Ano passado, a Unipampa foi muito bem avaliada, tanto que foi avaliada pelo MEC, né? O órgão nacional de avaliação, o Ministério da Educação, e tirou nota 5, nota máxima no MEC. Tipo, foi uma vitória muito grande que traz uma segurança que a universidade está no caminho certo. Que a universidade, apesar de não ter uma estrutura tão grande, ela consegue te fazer ter uma qualidade de ensino muito boa. É claro que isso depende do aluno também, mas tipo, a universidade nota 5, isso é muito bom. Você pode pesquisar em algumas universidades aí que não vai ter nota 5 no MEC. Então, tipo, ela é muito boa mesmo em questão de qualidade, sim. E eu acho que o fato de ela ser pequena ajuda muito na organização. Por exemplo, está prevista a regularização do calendário agora para o final desse ano. Ou seja, tipo, finalizou esse ano já. Não, nesse ano já o calendário já vai estar, a partir desse ano, já vai estar como se fosse antes da pandemia. E a universidade ela é muito organizada mesmo. Lá possivelmente nunca vai ter greve, que vai atrasar sua formação, como em algumas outras universidades, ou vai ter alguma paralisação, ou vai ter. Não, lá é muito organizado mesmo. Nunca vai ter coincidir aula de dois professores ao mesmo tempo, que acontece em outras universidades. Então, lá é uma universidade muito organizada, mesmo. Tipo, sempre sai o calendário acadêmico, os professores lançam um plano de ensino falando o que vai ter em cada dia. Alguns professores não são tão organizados, mas deveriam ser, mas tipo, não são, mas a maioria sim. E tipo, lá é muito organizado mesmo. Bem, a localização já falei, né? A localização ela é afastada da cidade. Quanto ao transporte já falei também, que tipo, lá você paga R$2 para ir, 2 para voltar. Tipo, saindo do centro demora 30 minutos mais ou menos, do centro até a universidade. Tem ônibus a cada 30 minutos, a cada 1 hora, tem alguns que são a cada 30 minutos. Os ônibus no início que eu tava lá eram bem lotados mesmo, mas enfim, né? Se você não for para a universidade pública, pegar o ônibus público sem querer estar tão lotado, também você não tá em outro país também, né? Todo lugar é assim, praticamente. Eles têm melhorado alguma coisa aqui outra ali, mas é bem difícil melhorar mesmo, assim. Porque é o transporte público da cidade de Uruguaiana, não da universidade.
Então, tipo, a universidade até reclama, pede para melhorar, mas, tipo, você sabe como é que é, né? Prefeitura e tal, política, enfim. Então, melhorou bastante, mas ainda tem muito a melhorar o transporte para chegar na universidade. Quanto à alimentação, lá tem RU, isso é muito bom. O RU lá, comparado a outras universidades lá, o RU é um pouco mais salgado, é R$ 4 o RU lá. Tipo, é muito barato, mas comparado a outras universidades, que é a linha de comparação correta, lá é um pouco mais caro. Mas só por ter RU já é muito bom. Principalmente você não precisa, nem tem, acho que nem seria viável não ter RU, porque como lá é longe, as pessoas teriam que sair de lá ou levar comida. Mas lá, tipo, tem RU, lá é bem top. E o RU, tipo assim, muita gente reclamava da comida. Eu, tipo assim, nunca achei a comida de lá ruim. Dizem que já foi melhor, mas, tipo, eu nunca achei a comida ruim. Tipo, achei a comida ok, não é a melhor coisa do mundo. Tinha uns dias que eram bem gostosos, tinha outros dias que nem tanto. Mas eu achei ok o RU de lá, não achei ruim. Então, é R$ 4, só que, tipo, lá tem uma coisa chamada plano de permanência. Você pode conseguir alguns benefícios. Por exemplo, tem aluno que consegue RU grátis, transporte grátis, tipo, a universidade custeia o seu transporte, custeia o seu RU, só que isso depende muito da verba que a universidade recebe. Então, ano passado teve gente que às vezes tinha esse plano, mas atrasou o reembolso por contas, né, orçamentárias, né? Não sei se esse governo novo, não sei como é que ele vai ser, mas tinha esse problema às vezes, mas tipo, lá tem também auxílio moradia, se não me engano é R$ 350, e tem outros auxílios além desse também, mas os que eu lembro são esses, que é o plano de permanência lá. A universidade te ajuda a conseguir as coisas, né? Te ajuda a custear, né? O seu curso, tipo a sua moradia, algumas outras coisas lá. Bem, quanto ao acolhimento, esse é um ponto bem legal de lá. Falando do acolhimento dos professores, né? Os professores são muito gente boas, pelo menos do ciclo básico e início do ciclo clínico. São muito gente boa mesmo, tipo, eles são muito compreensivos, esse é um ponto bem importante. Tipo assim, eles são muito compreensivos, às vezes, tem duas provas no mesmo dia. Você fala, professor, tem como você mudar a prova por uma semana posterior, ou pro final da semana? Que tem duas provas no mesmo dia, para estudar fica ruim. Eles geralmente aceitam, eles geralmente mudam. Eles são muito compreensivos mesmo quanto ao acolhimento dos professores, e lá também tem um ponto que tem uma relação muito próxima com os professores. Tipo, é uma relação muito próxima, porque as turmas são pequenas, são 30 pessoas, às vezes menos, então você tem uma relação muito próxima com os professores, mesmo assim. Então você acaba, às vezes, até criando um laço, assim, não só o profissional. Tipo, você acaba, tipo, sei lá, às vezes você pode chamar o professor para tomar uma cerveja ali com a turma, às vezes eles vão, às vezes não, né? Por ocupação. Então é um ponto bem positivo lá, os professores são bem legais, bem acolhedores, né? Quanto ao acolhimento das pessoas da universidade, assim, entrei na universidade na pandemia, então talvez minha visão seja um pouco deturpada disso. Mas da universidade, assim, eu não senti um acolhimento tão grande, assim, sabe? Tipo, lá tá desenvolvendo isso ainda. Isso é uma coisa que vem com o tempo. A universidade é nova, o curso é novo. Aos poucos, a universidade, as pessoas da universidade, a Atlética até que acolhe até bem, sabe? Mas as pessoas do curso em si, da universidade, dos outros cursos também, aos poucos você vai, mas tipo, ainda tem muito a melhorar, sabe? Quanto ao acolhimento. Talvez minha visão seja deturpada, talvez o pessoal de lá não concorde comigo, porque eu comecei na pandemia, então é um pouco diferente. Por exemplo, lá não tem. É uma coisa que tem em outros lugares, tipo, a semana de acolhimento, tipo, e pedir coisa no sinal. Tipo, pra gente isso é besteira, mas às vezes quando você tá no pré-vestibular você sonha com isso, né? Você entrar, então, tipo, talvez tenha, comece até agora, talvez aqui é a minha língua, mas, tipo, não tinha isso. Sei lá, juntar todas as turmas da medicina numa praça e pintar e tal, e pedir dinheiro no sinal. Não tem isso, tipo, quanto a essa questão de acolhimento, assim. Mas com o tempo você vai fazendo amizade, você vai sendo acolhido de alguma forma. Mas isso não é um ponto tão positivo lá. Eu tenho que ser sincero e repito, talvez seja uma coisa
meio deturpada na minha visão, porque eu comecei na pandemia. Quando eu entrei, tipo, comecei aulas presenciais, tipo, já era, sei lá, terceiro semestre, entendeu? Então pode ser que seja diferente agora. Quanto ao sistema de ensino lá, o sistema de ensino lá é PBL e TBL. Vou tentar explicar de uma forma muito sucinta. Tipo, pesquise outros vídeos no YouTube o que é PBL e TBL. Talvez não conseguir explicar mais alto que eu, mas eu não posso demorar muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Como que é o PBL lá? O PBL ele só é nos primeiros 4 períodos, ou seja, no ciclo básico. O PBL como é que ocorre? Lá você tem algumas matérias que são tradicionais e outras são PBL. Por exemplo, você tem saúde coletiva, você tem antropologia, que são aulas tradicionais, tipo, tradicional mesmo. Você vai para lá, é aula e professor explicando e tudo. Só que tem uma matéria, que é a matéria que tem a maior carga horária, chamada processos biológicos. Processos biológicos, ela engloba 4 submatérias, digamos assim, né? Que seria anatomia, histologia, IBC e tutoria. O que é feito em cada uma dessas submatérias? Anatomia, a submatéria de anatomia, tipo, é a prática, é laboratório, peça, estudar a prática. Histologia a mesma coisa, prática, laboratório. IBC, você estuda geralmente coisas mais relacionadas à fisiologia, bioquímica e farmacologia, só que mais aprofundado, eu não sei como explicar. E lá é o método TBL, ou seja, às vezes o professor dá aula antes, mas geralmente dá aula e tem um TBL. O que é o TBL? Você pega, o professor passa com uma antecedência um material para você estudar, você lê, geralmente um capítulo de um livro, perdão, e você vai para a aula e lá você faz uma prova de cara com o que você estudou. E a partir disso, você pega, tem a sua nota individual. A partir disso, você é dividido em grupos para você fazer a mesma prova em grupo. Aí você faz a mesma prova e o objetivo é você discutir o porquê que você coloca aquela questão. É essa por causa disso. Eu acho que essa alternativa por causa disso. Aí o seu colega, não, eu acho que é por causa disso. E assim você construir um conhecimento, um debate ali em grupo. Já a questão do PBL, que é na parte da tutoria, é quase a mesma coisa, só que é um pouco diferente. Como é que ocorre? Você tem uma situação problema, né? A primeira aula você tem uma situação problema, você tem um tutor. Tipo assim, pra mim, antes tutor era tipo uma pessoa que, sei lá, aleatório, mas não é, tipo um professor formado com mestrado, doutorado na área dele. E como que é? Esse tutor, ele vai trazer uma situação problema, e vocês vão ler e vão discutir sobre aquilo, e a partir daquilo criar as hipóteses e criar tipo o que vocês vocês precisam estudar para resolver aquela situação problema. E a partir disso você vai estudar tipo fisiologia, histologia, daquele assunto. Aí você tem cerca de uma semana para estudar aquele assunto, ele vai te orientar os livros onde você pode achar os capítulos. E a partir disso você tem que ir atrás, você tem que estudar sozinho, para a partir da uma semana posterior você reunir com o seu grupo, geralmente são um grupo de 6 a 7 pessoas, e você explicar a matéria junto com o grupo. Cada um tem que falar um pouquinho, né? Cada pessoa tem que falar um pouquinho daquela matéria, explicando a matéria. Ou seja, você não recebe o conhecimento do professor, o professor ele só te orienta, você que tem que explicar a matéria pro tutor. Então isso é muito bom, porque você tipo, é obrigado a estudar. Se você não estuda e o tutor vê que você não tem segurança daquele assunto, você perde ponto. O ponto ruim é que você sempre tem muita coisa para fazer, então você nunca vai ter muito tempo para fazer outras coisas. É sempre aquilo, tipo, isso te toma muito tempo. Se você for fazer na moral mesmo, fazer direitinho, isso te toma muito tempo mesmo. Tipo assim, você sempre vai estar ocupado. É bem, bem loucura mesmo. Só que é bom que a probabilidade de você aprender é muito maior. Então esse é o ponto. Só que esse sistema TBL, PBL dura só durante o ciclo básico. A partir disso, se eu não me engano, tem TBL ainda no ciclo clínico. Em algumas matérias, enfim, mas não é muito comum. PBL não tem mais, pelo que eu saiba, né?
e são mais aulas tradicionais. Professor falando, você copiando e como você sempre teve na escola. E é isso. E no internato não precisa falar, né? No internato você tem uma aula aqui outra ali, mas é mais sistema público de saúde, você vai meio que trabalhar já. É basicamente isso. E quanto à Atlética, a Atlética, né, por não ser uma universidade muito grande, consequentemente a Atlética também não é muito grande. A universidade, ela tem um ginásio poliesportivo e é só. Tipo, ela só tem um ginásio poliesportivo. Ela não tem campo de futebol, ela não tem quadra de vôlei de praia, não tem campo, não tem pista de atletismo, não tem essas outras modalidades. Ela tem um ginásio poliesportivo. E pelo menos até quando eu estava lá, esse ginásio ele é pouco acessível, porque ele é mais focado para o curso de educação física. Lá tem curso de educação física. Então ele é muita burocracia para conseguir usar aquele ginásio. Não sei se vai mudar isso posteriormente. O Atlético sofria muito com isso. Tanto que a maioria dos treinos que a gente fazia era em locais tipo pagos na cidade. Tipo, a gente pagava, tipo, quadra, aluguel de quadra, pagava aluguel de. Lá não é muito campo de grama, é campo de futsal, campo de grama sintética, a gente pagava. Então, atletismo tinha que treinar na praça, correr na praça, porque na universidade não tem essa estrutura. A Atlética, ela já foi muito pior, só que ela evoluiu muito. Ela tá tipo, evoluindo muito a Atlética, muito mesmo. Ela não é uma Atlética grande, não vai ter muitas modalidades, não vai ter, tipo, por exemplo, natação, por exemplo, não tem nem como, né? Tipo, a universidade não tem nem campo, muito menos piscina. Talvez mais pra frente eles deem um jeito lá, mas a Atlética ainda precisa evoluir bastante, mas já fizeram muito. Entrou uma galera nova aí que parece que tá com bastante gás para fazer as coisas. Então acredito que vai evoluir muito. Tem muito a evoluir, mas vai evoluir muito. Quanto aos jogos lá, a Atlética participa de. Quando eu estava lá, participaram de 4 jogos, né? É a Copa VET, que é meio que um intercursos, né? A medicina concorre com disputa com outros cursos e não é só tipo os esportes, né? Basquete, vôlei, futebol. Tem também tipo meio que uma gincana assim, tipo tem sei lá como é que fala? Cabo de guerra, tem outras coisas, entende? É bem legal até. Além disso, tinha um Integra, que era só futebol. Então, ia disputar com não só outros cursos de outros campi que são Unipampa. Mas, por exemplo, o campus Alegrete, de outras cidades. Ou seja, era entre a Unipampa, só que contra outros campos, entende? Além disso, tem o Jumed. O Jumed é uma competição maior, grande, que são só dos cursos de medicina. A Atlética concorre também nos 4 esportes tradicionais, né? Acho que 5: futsal, basquete, vôlei e handball. Não são 4, exatamente. E no atletismo, tem um atletismo também. Então é bem top, é bem grande o Jumed. São só das faculdades de medicina do Rio Grande do Sul. Só que infelizmente no intermédio a faculdade ainda não concorre, porque o intermédio tipo, ele é muito rigoroso. O intermédio já não pega só as faculdades de medicina do Rio Grande do Sul, mas sim do sul, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. É um evento maior, de um porte maior, tipo, sei lá. Eu fui no intermédio, deu cerca de 4.000 pessoas, é muita coisa. A gente ainda não concorria, porque nossa Atlética é pequena, tem várias outras modalidades, judô, natação, não sei, tinha várias outras, vôlei de praia, tinha muitas outras modalidades. Então a gente ainda não concorreu, é um evento muito organizado, mesmo muito grande, tipo, tanto que a Federação Gaúcha de Futsal, que apitava o campeonato de futsal do Intermédio, então é bem organizado mesmo, é muito grande, mas infelizmente a gente não concorre ainda, a gente concorre o Jumed concorre. A Atlética tem muito a melhorar quanto à organização, tipo, eu senti às vezes que
faltava algumas pessoas vestirem a camisa da universidade, sabe? Talvez algumas pessoas que verem esse vídeo, que são de lá, não vão gostar disso, mas foi uma coisa que eu senti. Eu queria participar de todos, precisasse de mim, eu queria ajudar muito, tipo, pelo menos, falta um jogador. Eu ia tentar ajudar, só que tinha muitas pessoas que não tinham essa mentalidade. Tem muita coisa a desenvolver ainda e isso é um ponto positivo também, porque você pode fazer parte dessa história, sabe? Ajudar a desenvolver lá a Atlética em outros pontos. Mas ela já está desenvolvendo muito, já melhorou muito e eu acredito que vai desenvolver mais ainda. A Atlética é relativamente jovem, já desenvolveu muito, mas tem muito a melhorar. Então, se você está esperando uma Atlética imensa, uma bateria grande, a bateria lá é bem pequenininha mesmo. Eu acredito que pode melhorar mais, bem mais, aliás. As festas lá da Atlética, as festas geralmente são boas, bem boas. São bem legais, não são muito frequentes. Às vezes quando tem... Eu não sei explicar, ainda tem um pessoal ainda que não... Sei lá, eu fui em muitas festas, mas depois eu acabei desanimando. Eu não sei explicar. Mas, tipo, as festas eram bem boas. Tipo, depois, sei lá, não sei se porque eu não tava mais no clima, não sei, eu tava com outra cabeça, eu já não queria mais ir, eu já não tava gostando tanto mais. Então, acho que é basicamente isso. Talvez seja um problema meu, não da festa ou da Atlética. Então, acho que foi isso. Eu tentei ajudar, espero que isso tenha ajudado de alguma forma. Pô, se for pegar tudo dá tipo 1 hora de vídeo, mas sei lá, você tá fazendo SISU, talvez isso te ajude a escolher. Espero ter ajudado e é isso. Boa sorte. Vou indicar também os perfis entre no grupo do Facebook, tem lá SISU 2023.1 da Unipampa, lá vai ter outras informações também. Tem também a T13 Unipampa ou T12 Unipampa ou T14, que lá são as turmas que vão receber vocês que vão entrar agora no SISU 2023.1. Então joga lá no Instagram que vai ter o perfil deles. Então se você quiser perguntar a alguma pessoa lá, vai ter lá. Você joga lá turma 13 Unipampa ou T13 Unipampa, você vai ter lá o perfil deles no Instagram. É basicamente isso. Não sei se esqueci de alguma coisa, espero não ter esquecido. E é isso, boa sorte, tudo de bom e espero ter ajudado.